Pesquisadores da Universidade de Harvard descobriram que o cérebro de pessoas felizes não é diferente do seu. A diferença está em algo que elas fazem automaticamente, sem perceber, várias vezes por dia. São comportamentos tão pequenos, tão rápidos, que parecem insignificantes, mas no nível neurológico, eles reescrevem como você sente o mundo. Hoje eu vou te mostrar 7 desses comportamentos, todos com base em estudos reais. E o mais curioso, o hábito número 5 é o que os neurocientistas consideram o mais poderoso de todos, mas quase ninguém faz. Fica até lá, pode ser o que vai mudar tudo para você. Antes de começar, tem um erro que a maioria das pessoas comete quando tenta ser mais feliz. Eu vou te contar qual é esse erro no final desse vídeo, e quando você entender, vai perceber por que tantas tentativas não funcionam. Hábito 1. O reset de 3 segundos. Seu rosto não só expressa o que você sente, ele instrui o seu cérebro sobre como se sentir. Isso se chama hipótese do feedback facial. Quando você ativa os músculos do sorriso, mesmo sem motivo real, o cérebro recebe o sinal e libera dopamina e serotonina. Não porque você está feliz, mas porque ele interpreta o sinal muscular como evidência de que você deveria estar. Microhábito. Sorria por 3 segundos agora. Só 3 segundos. Pode ser um sorriso pequeno. O seu cérebro não sabe a diferença entre real e forçado. Sente aquela leveza? Isso não é placebo, é neuroquímica, funcionando. Você acabou de fazer o seu primeiro ajuste neurológico do dia. Hábito 2. O botão de reset interno. Quando você está estressado, sua respiração fica curta. E quando sua respiração fica curta, o seu sistema nervoso entende que você está em perigo e acelera tudo: pensamento, tensão, ansiedade. Mas a respiração é o único sistema do corpo que funciona de forma automática e que você também controla conscientemente. Isso significa que você tem acesso direto ao seu sistema de alarme. Microhábito. Inspire por 4 segundos, segure por 1, expire por 6. Uma vez, só uma. Esse padrão ativa o nervo vago, o cabo de comunicação entre o cérebro e o corpo, e sinaliza segurança ao sistema nervoso em segundos. Você acabou de ativar o modo calma do seu sistema nervoso. É isso que meditadores experientes fazem, e você fez em 11 segundos. Hábito 3. O flip cognitivo. O cérebro humano tem um viés de negatividade que evoluiu para nos manter vivos. Ele detecta ameaças muito mais rápido do que oportunidades. Em 2024, isso significa que ele percebe o que está errado antes do que está certo, sempre. Mas há um jeito simples de interromper esse loop. Microhábito. Agora mesmo, pense em uma coisa boa que existe na sua vida. Uma. Não precisa ser grande. Pode ser: estou respirando, tenho acesso à internet, aprendi algo hoje. Esse simples ato interrompe o circuito de ruminação negativa e libera dopamina, não porque você fingiu que tudo está bem, mas porque você redirecionou o foco para algo real. Seu humor acabou de subir. Isso é mensurável. Estudos mostram que gratidão, mesmo por coisas pequenas, eleva o estado emocional em minutos. Os próximos 4 hábitos são os que mais surpreendem as pessoas, porque envolvem coisas que você nunca pensaria que afetam suas emoções. E o número 5, você vai entender por que os psicólogos chamam ele de o interruptor silencioso. Hábito 4. A postura que muda o hormônio. Você sabia que a postura que você adota agora mesmo está influenciando seus níveis de cortisol e testosterona? Estudos de Amy Cuddy, em Harvard, mostraram que posturas fechadas, ombros curvados, cabeça baixa, elevam o cortisol, o hormônio do estresse. E posturas abertas fazem o oposto, sinalizam ao cérebro que você está seguro, capaz, no controle. Microhábito. Agora mesmo, endireite a coluna, leve os ombros para trás, levante o queixo levemente, respire fundo uma vez. Isso não é só postura, é um comando hormonal que você acabou de enviar ao seu corpo.
Você está literalmente sentado ou de pé, diferente do que estava há 30 segundos. O seu cérebro está respondendo a isso agora. Hábito 5. O interruptor silencioso, o mais poderoso. Esse é o hábito que os neurocientistas mais estudam e o que as pessoas mais ignoram. Quando você está no meio de uma emoção intensa, a amígdala, a região do cérebro responsável pelo alarme emocional, assume o controle. Você age por impulso, diz coisas que não queria, toma decisões que vai lamentar. Mas aqui está o dado que muda tudo. Pesquisadores da UCLA descobriram que quando você simplesmente nomeia a emoção que está sentindo, a atividade da amígdala cai imediatamente. Esse processo se chama Affect Labeling, rotulação afetiva. Não é supressão, é processamento. Microhábito. Quando sentir algo difícil, diga, em voz alta ou mentalmente, o que você está sentindo. Estou irritado, estou ansioso, estou sobrecarregado. Esse simples ato transfere o controle da amígdala para o córtex pré-frontal, da reação para a escolha. Você acabou de aprender a técnica que terapeutas ensinam a pacientes depois de anos de terapia, e leva 3 segundos. Hábito 6. O horizonte que acalma. Quando você está estressado, sua visão literalmente se estreita, os olhos se focam num ponto, a percepção periférica diminui, o sistema nervoso interpreta isso como sinal de ameaça e aumenta o estado de alerta. Mas você pode reverter isso em 5 segundos. Microhábito. Olhe para algo distante, pela janela, pelo corredor, para o horizonte. Deixe os olhos se abrirem para o espaço ao seu redor. 5 segundos. Isso ativa a visão panorâmica e o sistema nervoso lê esse sinal como não há predador, estou seguro, pode relaxar. Seu campo visual acabou de se expandir e, junto com ele, a sensação de que o mundo tem mais espaço do que parecia há pouco. Hábito 7. A pergunta que muda decisões. Quando você está no caos emocional, o cérebro busca a saída mais rápida, não a melhor. Mas existe uma pergunta que bypassa esse mecanismo e ativa o pensamento de longo prazo em segundos. A pergunta é: o que a versão mais equilibrada de mim faria agora? Quando você se faz essa pergunta, o cérebro deixa de operar no modo reativo e começa a simular o futuro. Isso ativa o córtex pré-frontal, o centro de julgamento, planejamento e controle emocional. Microhábito. Da próxima vez que você estiver no limite, pause e pergunte isso. A resposta vai aparecer mais rápido do que você imagina. Você acabou de instalar um filtro entre estímulo e resposta. Isso é inteligência emocional, na prática, não como conceito, mas como hábito. No começo eu disse que a maioria das pessoas comete um erro quando tenta ser mais feliz. Quer saber qual é esse erro? Elas esperam sentir vontade antes de agir. Mas o cérebro não funciona assim. A motivação não vem antes da ação, ela vem depois. Você age primeiro e o cérebro ajusta o estado emocional para acompanhar. Esses 7 micro-hábitos funcionam porque não pedem que você se sinta pronto. Eles mudam o estado neuroquímico do seu cérebro antes que você perceba o que aconteceu. Felicidade não é uma espera, é uma construção. Hábito a hábito, segundo a segundo. Você já tem os 7. Agora é só começar por um. Agora para um segundo. Você acabou de assistir um conteúdo que a maioria das pessoas nunca vai ter acesso. Não porque é difícil de encontrar, mas porque nunca ninguém explicou de forma simples o suficiente para chegar até elas. Se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento você pensou, isso eu preciso lembrar, então tem 3 coisas que eu preciso te pedir. A primeira é curtir esse vídeo. Parece simples, mas o algoritmo usa esse sinal para decidir quem mais vai ver esse conteúdo. Cada curtida é um voto dizendo, isso importa, mais gente precisa ver. Se você acha que alguém na sua vida poderia se beneficiar desses hábitos, um amigo, um familiar, alguém que está passando por um momento difícil, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes o conteúdo certo chega na hora certa. Você pode ser o motivo disso acontecer para alguém hoje. E a segunda, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora,
porque o que foi mostrado aqui é só o começo. Toda semana tem conteúdo novo baseado em psicologia, neurociência e comportamento humano, sempre traduzido em coisas práticas que você pode aplicar no mesmo dia, sem enrolação, sem teoria pela teoria. O sino de notificação também faz diferença. Com ele ativado, você não vai depender do algoritmo para ver o próximo vídeo. Ele vai chegar direto para você. Felicidade é uma habilidade, e toda habilidade melhora com prática e com as informações certas. Até o próximo vídeo.